Olá a todos, eu espero que estejam bem e é um prazer estarmos aqui mais uma vez, nos encontrando através deste canal. Agora em um formato um pouco diferente, no sentido de trazermos também temas, vamos dizer assim, relacionados ao nosso dia a dia, ou ao momento que estamos vivendo, logicamente sempre embasados na doutrina espírita, nos ensinamentos cristãos, nos ensinamentos do mestre, mas com um quê de atualidade, apesar de que nós sempre procuramos fazer isso, né? Enfim. E já aproveitando, eu trago aqui o tema que temos hoje é a questão da verdade, a verdade e a mentira. Ele começa com uma passagem do filósofo Mário Sérgio Cortella, já que sabemos que a doutrina espírita ela tem o seu tripé: religião, ciência e filosofia. Então nós vamos iniciar com a filosofia, claro, contemporânea. Bem, eu não domino nada da filosofia clássica, então vamos àquela que realmente vamos dizer assim, acessível, né? E eu acho o filósofo e professor Cortella alguém que consegue passar muito de conhecimento filosófico. E ele traz uma passagem dele através de um pensador, James Russell Lowell, no livro The Present Crisis, né? Isso nós estamos falando que é um livro do século XIX, inclusive, que ele fala do limite final, a ocasião inadiável. Inadiável do quê? Ele nos coloca: para cada indivíduo ou nação, chega um dia de decidir entre o lado bom ou o lado mau, nos conflitos entre a verdade e a mentira. Olha como isso é forte, né? Nos é colocado como uma ocasião inadiável e nos parece que vivemos isso hoje. Em que sentido? Mas em que sentido falar de verdade e mentira? Do bem e do mal? Bem, em primeiro lugar, nós nunca tivemos tanto questionamento em relação aos valores, em relação àquilo que está certo ou errado, do que é verdade, do que é mentira. Nós tínhamos até algum tempo atrás, estamos falando de 2 ou 3 décadas, conceitos ou fatos que eram revelados, entre aspas, tais quais eles eram. Obviamente que nem sempre foi assim, mas tínhamos dentro de alguns conceitos valores que eram colocados, como dizemos, preto no branco. E atualmente não mais. Nós temos esses vários pesos e várias medidas que invariavelmente vêm ao encontro da conveniência ou não daquilo que se passa, por aquilo que se passa. Bem, e aonde que nós vamos buscar algo para nos embasar? Voltamos aqui então ao Livro dos Espíritos, que ele nos coloca a partir da pergunta 630, como pode-se distinguir o bem e o mal? Ele responde de uma forma muito simples. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Nos parece até óbvio, mas nos encontramos hoje com dualidades em relação ao que seria a lei de Deus, do que está
escrito no que é a regra de conduta, mas estamos falando do quê? Das questões morais, das questões políticas, das questões, porque ele começa aqui falando de nação. Não, nós queremos sempre trazer a nossa pessoa, ao nosso íntimo, a nossa forma de ser, a consciência de cada um. Porque já sabemos que não iremos mudar o outro, não iremos alterar a forma de cada um ser. Nós podemos realmente, no máximo, inclusive questões da psicologia, nós conseguimos sim nos mudar, nos transformar, melhorar. Isso é fato. Mas, diante de um contexto ambíguo, do que seja verdade ou mentira, bem ou mal, como é que nos portamos? E aí vem a 631 e faz essa pergunta: o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é o bem e o mal? Afinal de contas, nós temos como saber? Ele responde sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. A começar, então, nós temos a nossa inteligência a nos servir, e para nos servir bem e para que nos sirvamos bem dela. E temos um segundo ponto chamado consciência. Porque, de algum modo, invariavelmente, se estamos agindo, pensando, mencionando algo que seja ruim ou que não seja verdade, a nossa consciência, ela acende em algum momento, nós temos alguma sensação de, acho que não é, há uma intuição muito grande dentro de nós. E ele continua: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal, e crê que o faz quando na realidade faz o mal, ou seja, eu posso me enganar achando que estou fazendo bem e na verdade não estou. E vem a resposta muito sábia. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. É tão simples. É tão simples quando nós pensamos, bem, isso que eu estou dizendo, ou estou fazendo, ou estou pensando, eu não gostaria que fosse para mim. Não gostaria que fosse direcionado à minha pessoa, a alguém próximo, ou alguém que me é um afeto caro. Então, essas medidas começam a ficar muito claras. E a partir do momento que se analisa dessa forma, nós podemos mudar muitos atos. E aqui ele nos diz claramente, até em função do que estamos vivenciando nessa nova era da regeneração, que realmente é um momento inadiável. Se já adquirimos uma consciência mínima do que precisamos fazer, do que sabemos ser o certo ou errado, do que é o bem e o mal, é inadiável. É inadiável tomar a decisão e agir. É inadiável caminhar. É inadiável tomar um posicionamento. Não há mais como repetir o ato de lavar as mãos. E podemos até estender vamos dizer assim, essa ação para outros temas relacionados à nossa vida. Cada um tem
o seu dilema pessoal, o seu dilema familiar, ou no trabalho, ou dentro da sua missão de vida, e que pode avaliar este momento inadiável. Não há mais como arrastar situações em que nós simplesmente deixamos estar. Não há mais como postergar. Porque hoje, todas as situações nos pedem um posicionamento mais firme. E a partir do momento em que ficamos nesse entre-meio, nem para lá, nem para cá, a partir do momento que eu decido ficar indiferente, eu já estou tomando uma decisão. E normalmente ela não é a melhor, porque a indiferença, voltamos àquilo que Jesus nos disse. É dessa forma que você quer ser tratado? É dessa forma que você quer ser considerado? Com a indiferença? Com faz de conta que não vi? E ele continua. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta em um guia seguro? Veja só o exemplo que ele nos dá. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. E quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, basta, evitaria a maior parte dos males, dos quais acusa a natureza. Ou seja, acusamos a natureza, acusamos os outros, né? Nós estamos buscando transferir, terceirizar os nossos males, as nossas questões, mas a grande maioria parte de nós mesmos. E isto também é algo inadiável, assumir as rédeas, o leme da nossa história. Porque ela é individual, ela é intransferível e ela nos diz respeito. Porque normalmente não, é regra da natureza. Chegamos sozinhos, partimos sozinhos. Então a nossa escolha, ela é individual. É claro que vivemos em comunidade, em família, entre amigos, em relações de trabalho e por aí vai. Mas todas as escolhas dependem só e unicamente do indivíduo, de cada um de nós. Mais um motivo para que ela se torne inadiável, para que não empurremos para frente aquilo que inclusive pode nos trazer um bem a curto prazo. Por que não tentar? Por que não buscar? Por que empurrar aquilo, deixar para amanhã, se nós podemos já trazer para dentro de nós e assumir conceitos do que nós realmente entendemos? Por que não? E ele nos inquire aqui a dizer, quando você exagera, o mal retorna para você mesmo. Ele dá o exemplo aqui da alimentação. Quando você exagera, você passa mal. E assim a lei da natureza. Então, aquilo que não nos convém, normalmente nos faz mal. Inclusive, falando sobre isso, eu trago aqui as palavras de Paulo de Tarso, né? Que ele nos disse: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas me convêm. E ainda ele coloca dessa forma, né? Todas são lícitas. Lícita no sentido de posso, realmente eu posso fazer. A verdade é que temos a liberdade para tal, temos a liberdade para falar, temos a liberdade para pensar, temos a liberdade para agir. Agora, nem tudo convém, nem tudo trará um resultado positivo, nem tudo pelo bom caminho. Aí nos questionamos, será que realmente vale a pena? E então, voltamos a falar sobre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Analisemos quando recebemos notícias, recebemos todo tipo de informação que nos chega num celular e repassamos adiante. Nós já falamos sobre isso mais do que uma vez, mas vale retomar, vale voltar a refletir sobre questões como essa, porque elas têm peso e responsabilidade ali nas nossas mãos, naquele pequeno aparelho, num ato, que pode parecer sem muita importância. Aí nós voltamos àquela questão. Se fosse comigo, se fosse alguém da minha família, se fosse uma notícia a respeito de alguém que está próximo, será que eu gostaria? Que fosse levado adiante, será que faria bem a essa pessoa? Será que traria alguma vantagem, no sentido, a vantagem aqui queremos dizer como algo realmente positivo para a vida desta pessoa? Então, vamos levar isso em consideração, vamos levar em consideração aquilo que a nossa consciência traz e que de forma alguma perdemos. Nós temos isso dentro de nós, nós nascemos com isso, com esta ferramenta importantíssima chamada consciência e inteligência. Então, por mais que o mundo nos preencha ou insista ou coloque dentro das nossas casas, dentro do nosso meio de comunicação, ou seja como for, a dúvida, porque nós vivemos hoje incessantemente a dúvida. E isso provoca um mal muito grande, um mal tanto social quanto individual. A incerteza nos incomoda muito, é claro, a insegurança, isso faz parte dos sentimentos humanos. Agora, quando nos deixamos levar por essa avalanche de incertezas, de questionamentos, de mudanças no sentido da alteração eu altero uma lei que é secular por mero capricho, né? Então, eu vou falar de não matarás e de repente nós vamos falar em aborto. Não matarás, mas nós vamos falar em armas. Não matarás, mas nós vamos falar em pena de morte. Será que são essas as soluções para a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso convívio, a nossa paz interior? Porque o que nós mais queremos, no fundo, é a paz interior. É o equilíbrio, a sabedoria adquirida, que hoje ela é toda questionada. É claro que precisamos evoluir,
precisamos evoluir nas leis, como temos evoluído na tecnologia, como temos evoluído no conhecimento, não é? Porém, será que a partir do momento em que as bases que outrora se pareciam, ou pelo menos sentíamos mais sólidas, começam a ser questionadas e de repente o respeito se torna secundário, o amor se torna fútil, a fraternidade significa você ser subserviente. Acho que não. Os valores que traz já há pelo menos 2000 anos, eles não podem ser esquecidos, eles não devem, porque eles inclusive já fazem parte da nossa história, eles fazem parte do nosso renascimento, das nossas reencarnações, é por isso que estamos aqui, necessitados dessa sempre eterna renovação da nossa memória desses conceitos, de trazer para dentro de nós, de voltar à consciência, porque é como se ela ameaçasse adormecer, e então vem as dores, então vem os males, então vem as tragédias, para nos lembrar de conceitos básicos, essenciais. Eu quero voltar aqui a algumas palavras de Paulo de Tarso, para que nós lembremos disso. Eu tenho aqui ao meu lado, que ele dizia, que isso se transformou em música, ficou muito bonita, por sinal. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o som da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte apenas profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, porque aquilo que é em parte será aniquilado? Ou seja, aquilo que não é a total verdade, aquilo que ainda nos faz questionar, aquilo que ainda nos é duvidoso e que nos faz vacilar. Aqui podemos entrar também com a palavra fé, né? Mas ele coloca toda a força do amor. Que amor é esse? É esse respeito ao qual eu mencionava, esse retorno às qualidades humanas básicas, né? Do respeito, da fraternidade, da tolerância, do simples fato de deixar um ser aquilo que ele é. Se nós temos a consciência já um pouco mais ampliada, nós podemos tentar auxiliar,
mas não impor. A cada um haverá de ter o seu tempo, a cada um haverá de ter o seu degrau evolutivo e a sua forma de entendimento. Agora, hoje, cabe a nós buscar, sim, a verdade dentro de nós, o bem dentro de nós. E esta condição é inadiável. Não há mais tempo. Porque, na verdade, nós vamos apenas nos enganar e desperdiçar o precioso tempo que nos foi dado. Porque ele é curto, né? Se somos espíritos eternos, essas décadas pelas quais passamos aqui, elas são muito, muito rápidas. Então, aproveitemos bem, aproveitemos esta oportunidade inadiável. É agora, é nesse momento que nós temos que fazer a opção pelo bem, pela verdade, mas acima de tudo, isso para nós mesmos, para o nosso ser, para a nossa, primeiro, reconciliação consigo mesmo, e depois aquela tão falada reforma, a reforma íntima, a reforma do ser, e questionar, sim, alguns valores nossos que talvez já não caibam mais dentro da consciência que adquirimos. Aliás, certamente não cabem. E isso faz parte da nossa evolução. Essa mudança, se estamos com mudanças internas, inclusive de conceitos que não nos cabem mais, isso significa que estamos evoluindo. E se essas novas, vamos dizer assim, esses novos conceitos nos trazem bem-estar, nos trazem satisfação, nos trazem paz interior e consciência tranquila, é porque estamos no caminho correto. Não necessariamente um caminho fácil, não necessariamente. Aí nós voltamos àquela lição da porta estreita. Realmente essa é uma porta estreita. Porque na porta larga, para a porta larga nós já estamos sendo arrastados. Isso é fato. Agora nos cabe resistir e tomar essa decisão. Não é por esse caminho que eu vou. Eu quero o caminho melhor. Ele é mais íngreme, talvez, mas tem mais obstáculos. Eu vou encontrar, talvez, ingratidão, talvez eu encontre pessoas que se afastem, pessoas que me questionem, talvez encontre muitos pormenores, mas não podemos desistir, porque inclusive as nossas mudanças, sim, provocam mudanças ao nosso redor. Quando nós mudamos, aí entra mais um quezinho de psicologia. Quando nós alteramos algo em nós, afetamos o que está à nossa volta. Então, se nós podemos influenciar positivamente e deixar brilhar a luz, por que não? Pode ser que num primeiro momento ela sofra a tentativa de ser apagada, sem dúvida. Isso faz parte do nosso desafio, é por isso que estamos aqui. É por isso que nós aceitamos esse desafio de estar aqui nesse momento crítico de passagem da humanidade, nesse momento crítico para a grande maioria das pessoas, mas, como já dissemos, houve sim uma escolha e nós estamos aqui a enfrentar. Então, que enfrentemos bem, que possamos
fazer a luz interna brilhar e brilhar para os outros, porque o bem e a verdade são luzes do Cristo. Isso é o que ele mais traz, em termos de força, a luz e a verdade. É o que nós mais precisamos hoje, porque entramos num mundo um pouco obscuro das incertezas, mas podemos sim sair delas. Então eu desejo a todos uma excelente semana, excelentes dias, que possamos estar bem, que possamos nos equilibrar e que possamos fazer boas escolhas. Um grande abraço a todos e continuemos nos cuidando. Muito obrigada.